Diogo tá aí? O Vitor tá aí? O Vitor tá de resenha, hein? Então, bora, vamos começar. A aula de hoje é um tema que cai em todos os concursos, e quando a gente entende o que é a administração pública, a gente começa a entender o direito administrativo, porque vê o que é que funciona. O que é isso funcionando, a gente vai entendendo o direito. Tem como botar isso só para lá, para não pegar na minha cabeça aqui? Então, bom, na primeira aula a gente falou do direito administrativo, da onde ele veio, onde foi que ele surgiu, para revisar. Cada aula eu dou uma revisão rápida para você se situar. Surgiu aonde o direito administrativo? Qual foi o país? Na França. Tivemos os critérios da escola do direito administrativo. Tivemos lá o teleológico, lembra? Que é o finalístico. Tivemos o do poder executivo, o critério do serviço público e, por último, chegamos no critério da administração pública gerencial, que é a administração pública hoje. Ela tem a finalidade para serviço público, prestação para coletividade, com característica de administração privada, porque foca o resultado e a eficiência, o A pega, e a eficiência obedecendo aqueles princípios que a gente viu, né? O princípio, o LIMP, que são os princípios expressos, e a eficiência trouxe esse caráter mais gerencial, trouxe para a administração pública essa coisa da administração privada para trazer resultados, gastar menos e fazer mais, presteza, zelo pela coisa pública. Chegamos lá. Depois falamos das fontes do direito administrativo, que aí a gente tem qual é a fonte primária, que é a lei no sentido amplo, né? As normas. Depois a gente tem as fontes secundárias, que é a jurisprudência, que são as reiteradas decisões judiciais. E depois temos as doutrinas, que são os estudiosos daquele ramo do direito. Temos aí os costumes, que o direito administrativo ele é um ramo do direito público, né? Melhorou, melhorou. Melhorou não, mas tá bom. É porque tá no 16, pode botar menos agora, já esfriou. E aí depois falamos sobre o quê? Vai, lembra aí? Os princípios explícitos e os implícitos. Temos lá vários princípios que não está ali o LIMP na Constituição, mas está em outras leis ou são explícitos, né? E aí a gente falou da continuidade, lembra mais aí, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, autotutela, lembra de tudo isso? Depois que a gente falou que o direito administrativo é descodificado porque ele é formado por o quê? Porque ele é descodificado. As leis esparsas, conjunto de leis esparsas vai formar esse regime jurídico do direito administrativo. E para que serve o direito administrativo? Para reger a administração pública, os seus órgãos e os seus agentes. Tudo que ele vai fazer, ele faz baseado na lei. Então, o direito administrativo serve para isso. Entendendo como ela age, obedecendo determinados princípios, a gente agora vai conhecer um pouco do que é a administração pública, como ela se organiza. E isso já ajuda a gente a entender várias coisas. Bom, tem uns exemplos que eu dou aqui que ele é geral para a prova. De repente, você vai fazer um concurso para um órgão específico, aí você precisa saber mais sobre aquele órgão. Se ele é autarquia, se ele é empresa pública, se ele é um órgão. Isso é quando é um concurso específico. Mas, no geral, você entendendo o que é o ente, o que é uma entidade, o que é um órgão e quem é uma pessoa jurídica do direito, da administração indireta e da pessoa da administração direta, vai esclarecer tudo. E é o que eu vou fazer para você agora, esse único quadro, economizando aí 50 videoaulas de cursinho e 500 páginas de PDF. Vou beber água.
Bota 23, pô. Então vamos. Bom, o que seria a administração pública direta? A administração pública direta são aqueles órgãos, ou, na verdade, o que aparece na questão, são aqueles entes políticos. E quando você vê a palavra político nesse contexto, vai ser aqueles entes que estão lá na Constituição Federal. Quando a gente fala de entes políticos, agentes políticos, é o que tem previsão na Constituição Federal. E como a administração se organiza, nós hoje temos a nossa organização formada pela União, pelos estados, município, Distrito Federal. Esses são os nossos entes políticos previstos na Constituição, que representa a nossa administração pública direta. Então, todos os serviços públicos prestados diretamente, a gente recebe, ora pela União, pelo Estado, município e lá no DF, né? Então, aqui no nosso município, nós temos saúde, segurança, turismo, lazer, que mais? Saúde, educação. Então, a gente vai ter escola municipal, tem escola do Estado, tem escolas federais, tem as faculdades, as universidades. Então, você está vendo que é a administração pública direta fazendo o seu serviço, ora pela União, Estado, município e DF. Bom, só que ela sozinha, a União, o Estado, o município, ela sozinha, como um bloco único, ela se encontrava centralizada. E ela sozinha, adotando todas as responsabilidades, todas as competências, ela não tinha como dar conta. Imagina um único órgão prestar segurança, saúde, lazer, coisa da mulher, coisa do meio ambiente, vários departamentos, vários órgãos. Não tinha, né? Um único concentrado, centralizada, não tinha como a União, ou o Estado, ou o município dar conta. Então, o que é que eles criam? Quando a gente estiver fazendo questão que aparecer ministério, os ministérios, eles são órgãos da União. Os estados e os municípios, eles criam secretarias para poder, eles antes estavam concentrados na União, no estado e no município. Agora, como é muita tarefa e tarefas específicas de áreas diferentes, ele se desconcentra. Olha o O aqui na desconcentração. Ele se desconcentra. O de órgãos. E aí ele cria esses órgãos. É por isso que lá no governo federal nós temos o ministro da Agricultura, o ministro da Fazenda, ministro do sei lá do quê. São vários ministros lá no cargo dentro dos ministérios. E aí esses ministérios sozinhos também não tinham como dar conta de várias coisas. O que é que eles criam? Eles vão criando os departamentos, eles vão criando setores, eles vão criando divisões regionais, e aí eles estão criando outros sub-órgãos, né? Outros órgãos. Está começando a entender que eles vão se organizando? E toda vez que ele cria órgão, ele se desconcentra para poder atender os serviços de forma especializada. Então, criou órgão, qual o processo? Já é a primeira questão. Criou órgão, qual é o processo que está acontecendo? Desconcentração. Criou órgão, desconcentração. Exemplos de órgão: Ministério na União, secretarias no Estado e no município. Bom, isso aqui já é muita coisa. Criei órgãos, só que pensa, quem é o chefão de tudo aqui? A União criou seu ministério, é um órgão da União. Quem é a pessoa? É a União. Os órgãos, eles não têm personalidade jurídica, e isso cai direto nas questões. Órgão não tem personalidade jurídica. De concentrado para os ministérios e secretarias, se é quando desconcentra? Aonde?
Concentrado. Sim, aqui eles estavam concentrados. Então, quando eles criam esses ministérios, eles formam. Foi bom você falar isso. Eles formam esse processo de desconcentração. Bom, foi bom tu falar. Vou organizar melhor. Vou fazer assim, deixar aqui no desconcentra. Eu quis dizer que ele estava concentrado, então ele cria os ministérios, as secretarias, dentro da esfera da União do Estado. Então ocorre a desconcentração. Bom, desconcentrei. Imagina que a União é uma pessoa. Ela cria o órgão é igual ao corpo. A pessoa e o órgão é um pedaço. O órgão é um braço, é uma perna, é um coração, é um baço. Então, quando você quer pegar um órgão, você não processa o órgão, você processa a pessoa. E isso é o diferencial da administração direta para a administração indireta, que eu vou chegar lá. Então, quando você quer processar um órgão, você não vai processar ele, você vai processar a pessoa a quem ele está ligada. Então, vamos dar um exemplo de órgão na União. Polícia Federal é um órgão. Eu vou processar a Polícia Federal. Eu processo a Polícia Federal ou eu processo a União? Porque a Polícia Federal é um órgão vinculado a quem? A um ministério. Qual é o ministério? Da Segurança. Quando eu passei na PRF, eu processei a PRF, mas não processo a PRF, eu processei a União. E aí eu estava fazendo isso, processando a pessoa, porque o órgão é só um braço ou um pedaço do corpo. O corpo é a pessoa. Aqui no estado, vocês vão fazer concurso para PM. Então, a PM, ela não é uma pessoa, ela é um órgão, assim como o bombeiro. Então, quando você vem com a viatura ou a PM comete algum abuso ou algum prejuízo, você não processa a PM, você processa o Estado, porque ele que é a pessoa. A PM é um órgão que está ligado a que secretaria? De Segurança Pública. De Segurança Pública, né? Secretário lá de Segurança, tal. Quando o carro do bombeiro vem, atropela outra pessoa ou bate num carro, causa um prejuízo, você processa o bombeiro? Não, você processa o Estado, porque o bombeiro é um órgão lá da Secretaria de Segurança e de Defesa Civil. Estão entendendo? Quando o secretário aqui de Cabo Frio fizer alguma coisa, ele representa o município. Você não processa o secretário nem a secretaria. Você processa o município, porque órgãos, eles são sem personalidade jurídica. Ele não responde a processo, mas o ente vinculado, sim. Então, aquele ente que aquele órgão tiver vinculado, ele vai responder. Mas para criar órgão, eu posso simplesmente um prefeito, um governador, presidente, que são os chefes. Os chefes de cada ente aqui é presidente, governador, prefeito. Eles podem criar órgão da forma que ele quiser, sair criando órgão? Não pode, tem que ter uma lei. A criação do órgão vem por lei. Bom, esse é o basicão. Aí a gente, como vai fazer concurso para PM, para guarda, já vale saber. Guarda e PM são órgãos, não tem personalidade jurídica, não são empresa pública, não é autarquia, não é nada disso. São órgãos. Aí ela está agindo diretamente. Ela está centralizada, ela centraliza o poder, a execução e a titularidade. Por isso que ela é centralizada. Quando ela está centralizada, ela domina a execução. Execução é com cedilha ou com S? É cedilha, tem R, execução ou execução? É assim mesmo? Eu tô achando que tá errado, hein? Tá não? Vou confiar, hein? E também a titularidade. Ele é o titular do serviço. É por isso que eu não processo
a PM nem o bombeiro. O processo lá quem é o titular, né? Titularidade. Bom, e aí eu estou fazendo a minha administração direta. Porém, lembra que a gente viu um princípio lá na última aula? Um princípio da especialidade? Princípio da especialidade. E aí, deixa eu ver se alguém ficou do lado de fora, que tá faltando gente, né? Ela, a Evelyn. Bom, pelo princípio da especialidade, a administração pública, e aí também nós temos critério de regionalidade, não sei se o nome é esse mesmo, é o caráter regional. A administração pública, ela não dá conta, o Brasil é muito grande, os estados são grandes, então eles começam a meio que dividir essa competência, distribuir essa execução de serviços. Então, quando ela não consegue dar conta da especialidade, ela vai chamar ou criar outras pessoas especialistas para exercer aquele serviço. Como, por exemplo, INSS, trata de aposentadoria, trata dos benefícios, não é? A União vai chamar alguém especializado para fazer isso. Quem é hoje a pessoa que cuida desse negócio? Aposentadoria, idoso, o INSS. Ele é especialista nesse negócio. Então, a administração pública, diretamente, ela não vai dar conta disso. Então, ela faz o quê? Chama alguém especial para fazer esse negócio. E também temos o caráter regional. Vou botar regional que é melhor. Regional. Caráter regional. Temos aí, pela distância, vamos começar a distribuir. Então, isso é a administração direta. Bom, mas se o órgão não tem personalidade jurídica e ele não responde, isso quer dizer que ele sofre o quê? Subordinação. E além de sofrer subordinação, ele está ali debaixo do princípio da autotutela. É por isso que mudou o secretário da Segurança, mudou o secretário municipal, mudou o prefeito. O que é que acontece nos órgãos? Aquela dança das cadeiras, porque eles estão debaixo da autotutela. O chefe é que vai, a União, o Estado, representado pelos seus agentes, pelos seus chefes, vai manipular aquilo ali, reorganizar, porque existe a autotutela. Bom, isso aí. Estou centralizado fazendo os meus serviços. Só que, como é muita coisa específica, eu pego e, de concentrado, eu desconcentro. Crio órgãos mais competentes para fazer aquelas coisas. No caso ali que eles são especialistas, caráter da região, crio esses órgãos e distribuo a execução do serviço. Tá aqui. Bom, só que aí, mesmo eu distribuindo esses órgãos, é necessário que eu tenha serviços mais específicos e que quem for executar esses serviços, por eles serem especialistas, eles sejam responsabilizados pelo que eles estão fazendo. E também, por eles serem especialistas naquele trabalho, eles também possam ter autonomia. Então, o que é que eu faço? Eu passo essa responsabilidade, eu passo a execução, eu passo a titularidade e faço outras pessoas. Então, eu crio outras pessoas que agora não são órgãos, são pessoas. E se são pessoas, o que é que eles têm? Personalidade jurídica. Então, eles têm autonomia financeira, administrativa, porque eles são especialistas. Vou dar autonomia, vou dar titularidade, vou dar execução, passo tudo para eles. Mas, ao mesmo tempo, do jeito que eu dou obrigações, eu também dou poderes. E eles vão responder por essa atuação.
Bom, mas se eu criei outras pessoas, é porque aqui eu estava centralizado. Quando eu crio outras pessoas, o que é que eu estou fazendo? Descentralizando. E por que eu botei o E ali bem grande? Fala aí, Juninho, tu que sabe? Porque eu crio Um ente. entidades. E essas pessoas que são juízes? Não. Juiz está aqui, ó. Quando eu falo de administração pública direta, isso envolve os três poderes. É porque eu dei exemplo do executivo, que é o melhor exemplo de administração pública. Mas essa prestação de serviço envolve os três poderes: o judiciário, o legislativo e o executivo. Bom, aí quando eu estou centralizado e crio outras pessoas, eu estou criando entidades, por isso que eu botei o E grande aqui, ó, é de entidade, já tem uma diferença. Tem provas que gostam de botar entes e entidades como a mesma coisa, mas a maioria diferencia. Entes são da administração direta e entidades são da administração indireta. E aí vamos relembrar. Quando na direta ocorre a desconcentração, eu crio o órgão. Quando eu descentralizo, eu crio entidades, eu estou criando outras pessoas. Se eu passei a responsabilidade, a execução para outras pessoas, essas pessoas têm autonomia e têm personalidade jurídica. Elas já respondem por si. Se fizerem uma merda, vou processar elas. Bom, mas se eu transferir tudo para ela, eu continuo tendo autotutela, já que eu transferi a titularidade tudo? Ou não? Você acha que eu tenho um domínio, eu posso lá, eu sou ministro da Justiça. Eu vou lá dentro de uma sociedade, de uma autarquia, de uma fundação e posso ficar mexendo lá? Não posso, porque eles são pessoas independentes. Então, eu não tenho mais a autotutela. Eu transferi tudo para essas pessoas. Vamos chegar lá. Só quero que você entenda que é outras pessoas, pessoas independentes, chamadas de entidades administrativas. Passei para elas. Eu não tenho mais a autotutela, eu não mando e desmando, mas eu tenho apenas a tutela, e já mudou, não é mais a mesma coisa. Então, esse negócio de tutela e autotutela eu mesmo estou administrando, fazendo. Tutela eu só estou fiscalizando, então é o controle finalístico. E quando a questão falar desse negócio de autotutela e tutela, nós também podemos falar no princípio que as bancas gostam e caem nos melhores concursos. Que quando cai, nego erra porque não está acostumado. Quando a gente fala de tutela e autotutela, nós podemos falar do princípio, que eu não falei na outra aula. Lembra que eu disse que o direito tem vários princípios, mas alguns princípios a gente vai vendo princípios dentro da aula, princípios da sindicabilidade. É aquela coisa do síndico ficar controlando, vigiando. Então, quando a gente está falando de tutela, autotutela, princípio da sindicabilidade. A administração pública direta transfere para outra pessoa essa execução, essa titularidade, esses poderes para fazer as coisas, só que aí eu fico só vigiando. A ADN direta fica apenas tutela. É o controle finalístico da administração indireta. Fico só olhando o seguinte: pô, eu criei vocês, pessoas independentes, para fazer determinadas coisas. Se vocês fizerem diferente, eu estou de olho, que aí eu aciono vocês na Justiça, Ministério Público e etc. Porque vocês têm que fazer
o que a lei manda. Porque para criar essas outras pessoas, eu também vou criar através de lei. E quando eu crio de lei, quando eu crio por lei, qual o nome que se dá quando a gente cria por lei? Outorga. Outorga. Mas eu posso também chamar um particular para fazer uma concessão de serviço, como, por exemplo, vamos lá, pedágio, transporte público. Eu estou chamando agora um particular para prestar um serviço meu. Então, eu estou delegando, né, passando para ele a execução, não a titularidade, só a execução. E aí, quando eu chamo esse particular para fazer a concessão ou permissão, eu chamo isso de delegação. Então, aí você deu aí de uma concessionária, o Estado que chama a concessionária para... O Estado faz um processo de licitação e os interessados vêm participar. Aqui a gente tem o pedágio, tem a salineira, são empresas privadas que prestam serviço público. E a administração pública passa a execução para eles. E quando faz isso com um particular, a gente faz por meio de um contrato. Então, por meio de contrato, eu chamo isso de delegação. É uma descentralização por delegação. Já quando eu crio outras pessoas que fazem parte da administração no geral, eu chamo isso de outorga, porque eu crio pessoas por lei. Porque a administração pública ela é formada pela direta e pela indireta. Criar outras pessoas por lei faz dessas pessoas parte da administração. Já quando eu chamo um particular e delego a ele essa função por contrato, eles não fazem parte da administração pública. A administração direta não pode interferir na indireta. Na indireta. Ele só vai fazer o controle finalístico, que aquelas pessoas já têm tudo baseado na lei, o que devem fazer. E como eles têm personalidade jurídica, eles vão responder pelos seus atos. Deu para entender? Alguém está com a dúvida até agora? Tá, Léo, com alguma dúvida? INSS é indireta, né? O INSS é indireta, e a gente vai chegar lá agora. Isso. É exatamente isso, é indireta. Quem vai responder são os caras lá. Aí, quando eu vou criar essas pessoas, nós temos as 4 pessoas que formam a administração pública indireta. A administração pública direta e a indireta, elas fazem parte da administração pública, é tudo. Só que, ora, temos ela direta como maior e temos ela indireta como outras pessoas que vão assumir responsabilidades e executar os seus serviços. Bom, para criar uma administração indireta, a União pode criar administração indireta, e ela criou. Como autarquia, nós temos INSS, como fundação, temos Fiocruz, se eu não me engano, a Fiocruz é federal. Como sociedade de economia, nós temos o Banco do Brasil, e como empresa pública, nós temos a Caixa Econômica. A Petrobras é uma sociedade de economia mista, federal. Mas os municípios também podem fazer isso, os estados podem? Podem. Eles também criam as suas autarquias, as suas fundações. A gente não pega exemplo de estado e de município, porque para pegar esse exemplo é quando você está fazendo um concurso específico. Concurso para a fundação não sei o quê do estado do Rio. Aí a gente vê o que é que ela é. Mas, no geral, é saber isso aqui. Nos municípios, Cabo Frio, se eu não me engano, a Concercaf é uma empresa pública. Eu acho que é uma empresa pública. Não sei se é empresa ou se é autarquia. Eu acho que é empresa pública. Bom, mas não vem ao caso para o nosso estudo, né?
Só para lembrar que essa administração indireta eu posso fazer, tanto a União pode fazer, o Estado, município e DF. Cria suas outras pessoas. Até aqui está tendo dificuldade? É uma autarquia, então, né? Então, vamos ver, bem diferente. É uma autarquia. Então, primeira coisa que a gente vai ver é a maior dela. Eu vou até mudar, trocar aqui, porque daqui para lá, quanto mais para cá, mais perto do Estado ela se encontra. Quanto mais para lá, mais perto da atividade particular ela se encontra. Então, empresa pública e sociedade. Vocês vão entender que quanto mais, se vocês entenderem daqui para lá, vai ficando melhor a lógica. Quanto mais para cá, mais perto eu estou do Estado. Então, a autarquia, primeiro exemplo, é que ela é uma pessoa que tem personalidade jurídica. Só que essa personalidade jurídica dela é de direito, é personalidade pública, porque ela é a pessoa da administração indireta mais próxima do Estado. O Estado que eu falo é do ente, não é do Estado, Rio de Janeiro, São Paulo, não. Do ente. Ela é a pessoa mais próxima do Estado. E o Estado, o que é que faz para a gente? Presta serviços públicos. Então, ela é voltada para prestação de serviços. Ela faz uma função mais típica de Estado. Se aproxima do que é o Estado. Para eu criar ela, não é para mim, né? É para eu, antes de verbo no infinitivo, é para eu criar, né? Para eu criar uma autarquia, eu tenho que ter lei. Mas não é qualquer lei, é uma lei específica. Criação, e aí eu crio, a criação é uma lei específica. Como a autarquia ela está voltada para o serviço público e é mais próxima do ente que a criou, ela é regida por fala aí para mim, por um estatuto. Então, os servidores são estatutar. Se eu errar, é porque eu estou falando e escrevendo ao mesmo tempo. Estatutários. Então, tem um estatuto, são servidores públicos, né? O que mais acontece aqui? Eu não posso penhorar os bens. Eu não posso penhorar bens porque eles são públicos. Tem personalidade jurídica de direito público, prestação de serviço público, tem função típica do Estado. É uma lei específica que vai criar, mesmo que não tenha prédio, criou a autarquia, criou a lei, ela já existe. Mesmo que não tivesse prédio. Mas ela já existe, porque saiu a lei, ela está valendo. Para entrar aqui, o que é que eu tenho que fazer? Concurso, você servidor público. Ela cria lei específica, né? Ela cria Não, ela é criada. A criação, lembra que para eu criar essas pessoas é por lei. E aí, se eu digo, outorga. A lei que vai criar essas pessoas. Já quando eu chamo particular, eu chamo eles por um contrato. Então, isso é um processo de delegação. Então, a criação ali fez a criação de leis específicas. Uma lei específica para a autarquia. E a lei vai dizer para que ela serve, o que ela vai fazer, e ela vai fazer só aquilo. E se ela não fizer, o que é que acontece? Controle finalístico. Só a tutela, controle finalístico. Olhando se ela está fazendo o que ela nasceu para criar. Criada para fazer, né? E aí, quais são grandes exemplos de autarquia no nosso âmbito federal? Enel? Anatel,
Anel não. Não, Enel é daqui, ó, a empresa. É alguma coisa que... Anatel, Banco Central, INSS, são essas que trabalham com regulação, fiscalização, prestação de serviço. Anatel, ANA, que é a Agência Nacional de Águas, se eu não me engano, mas a que mais cai em concurso. O INSS é a que mais cai no concurso e o Banco Central. São grandes exemplos da autarquia. Então, você vê que a autarquia ela tem uma cara muito de Estado. Já a fundação pública, ela, ora, pode ser autarquia, como pode se parecer com a empresa pública. A fundação pública ela pode ser né? Ela pode ser de caráter personalidade. A personalidade dela pode ser pública e a personalidade dela também pode ser privada. Quem é que vai dizer se ela é pública ou privada? Raciocina comigo. Ela é criada por quê? Então é a lei que vai dizer se ela é pública ou privada. Se ela for pública, o que é que ela vai ser? Igualzinha a uma autarquia. E aí a gente chama de fundação autárquica ou autarquia fundacional, fundação autárquica, porque ela vai ter todos esses elementos de uma autarquia. Mas, em regra, ela é fundação pública, porém com personalidade jurídica de direito privado, igual às outras aqui, ó. E aí vamos para o detalhe. Se ela for pública, estatutário, concurso, a mesma coisa. Porém, se ela for de direito privado, ela vai ter personalidade jurídica de direito privado. Para entrar nela, tem que fazer o que também? Concurso. Independente, privada ou pública, vai ter que fazer concurso. Mas se ela for privada, que é a regra, os servidores vão ser estatutários, eles vão ser CLT. E aí, quem trabalha pela CLT são chamados de quê? Seletista. Mesmo sendo concursado, é seletista. Não, eu acho que sim. Eu não sei agora se é uma fundação, só que ele não é de direito privado. A Fiocruz, eu acho que tem caráter de autarquia. Acho que entra lá é a Fundação Oswaldo Cruz. É Oswaldo Cruz mesmo? É, né? Bom, mas ela é de direito público, se eu não me engano. Então lá é estatutária. Hã? Bom, de autarquia, porque é uma fundação de personalidade de direito público. Então ela pega essas características aqui. Não privada, como eu botei, porque ela pode ser CLT ou pode ser estatutária. Na verdade, aí pode ser os dois, né? Pode ser os dois. A lei é que vai dizer. Bom, mas ela, mesmo concurso público, estatutária ou seletista, o que é que diferencia, então, uma autarquia de uma fundação? Para que serve a fundação? Baseado no princípio da especialidade, eu crio outras pessoas especialistas para prestar serviço público. Então, quando você estiver fazendo uma prova e aparecer isso e você não saber o que é fundação, lembra, para ser fundação, ela vai ter uma função específica, uma atuação específica na saúde. Olha a Fiocruz aí. Aonde? Educação, pesquisa. Ela não vai trabalhar em qualquer área. Ela vai trabalhar educação, saúde, assistência. Acho que meio ambiente é mais voltado para esse caráter, que é a palavra-chave, social. A fundação pública tem um caráter de exercer uma função social.
Se enquadra, porque quando eu faço saúde, eu estou fazendo uma função social. Não, ela se enquadra nela mesma. Ela é fundação porque ela faz caráter social. E a autarquia é fundação? Não, porque a autarquia faz o quê? Aqui, ó. Serviço público. É diferente. Viu que eles vão se diferenciando? São as palavras-chave. Por causa de qual princípio? Especialidade. O que seria, só para não embolar o medicamento? O que seria a prestação De serviço que diferencia a Fiocruz na fundação pública, entendeu? Porque a fundação é voltada para pesquisa, pesquisa, educação, saúde. É a fundação pública. Fundação. Serviço público é todo o resto. INSS, serviço de aposentadoria, pensão, por morte. Banco Central, regula a economia, fiscaliza os bancos, as instituições financeiras, trata de taxa, de Copom, da inflação, essas coisas. Então, serviço mais amplo, que é devido ao Estado. Bom, e aí, tirando essa parte mais básica do que é uma fundação, a gente vem para a empresa e sociedade de economia mista, que já tem uma quebra com isso aqui. Lembra que daqui para lá vai diminuindo a proximidade com o Estado? Aqui a gente está falando de Estado, aqui a gente fala um pouco ainda de Estado, mas com uma função, com um serviço mais limitado. Você consegue ver agora? Aqui faço muita coisa, pode ter algo aqui para qualquer coisa. Quando chego na fundação, ela tem um caráter mais social, educação, saúde, mais limitado. Quando eu chego na empresa pública, qual é a coisa que muda logo de cara? A personalidade dela. A personalidade jurídica já é privada, só privada. Já estou me distanciando do público e indo para o ramo mais privado. Na empresa pública, ela pode prestar serviços públicos, né? E também ela pode fazer atividade econômica, ou seja, gerar fins lucrativos. Ela tem personalidade privada porque na atuação dela, ela vai estar em igualdade com o particular. Eu não posso pegar a Caixa Econômica, que é uma empresa pública, a Caixa Econômica Federal, e dar privilégios de pessoa de direito público, porque senão ela ganharia para os outros bancos. Ela também não é um banco, então ela exerce atividade privada, ela concorre de igualdade com o particular. Então ela não pode ser um banco com mais poderes e vantagens do que um Bradesco, do que um Santander, que ela está fazendo, abrindo conta, empréstimo, não é? Fazendo tudo que é um banco. Só que ele é uma empresa pública, porque ela também presta serviço. Qual o serviço público que a Caixa, por exemplo, faz? Financiamento da casa própria, minha casa, minha dívida, não é? O que mais? FGTS, não tem aqueles Bolsa Família, não é? Então, ele tem um caráter também de prestação de serviço. Qual outro exemplo de empresa pública? Correios. O Correios também é empresa pública. Ora, ele presta serviço público aonde? Nas cartas, correspondência. E quando ele concorre com particular, entrega, não tem aí Shopee, Mercado Livre? O Correio também entrega, está em igualdade com o particular. Então, por isso que é empresa pública. Só que da empresa pública para a sociedade de economia mista tem uma grande diferença, que é o que cai na prova. O que é que a empresa pública tem diferente dele, além disso, é que ela ela se organiza de várias formas. A empresa pública pode ser aquilo lá de LTDA, não sei o que, limitada, EIRELI, não tem assim?
Sociedade Economia, Sociedade Anônima. Vê o nome aí, Empresa pública? Não tem essa forma? LTDA, Limitada, EIRELI, Sociedade Anônima, que é o SA. A empresa pública pode ser organizada, se organiza de qualquer forma. Já na sociedade e economia mista, se ela é sociedade, ela só pode se organizar como? Como sociedade anônima. É o que já cai na prova. Grande diferença, porque essas duas são muito parecidas. Qual outra grande diferença da empresa pública? Se ela é uma empresa pública, o capital dela ele é 100% público. Já se aqui é uma sociedade de economia mista, mista quer dizer tem dinheiro público e privado, mas pelo menos 51% tem que ser público e o resto é privado. Qual é o exemplo de sociedade? Banco do Brasil, Petrobras, não é? São sociedade de economia mista, por quê? Porque você compra ação. Você vai lá e compra ação, por isso que é economia mista. Você compra uma ação da Petrobras, compra uma ação do Banco do Brasil, mas a majoritária é pública. Essa já é a grande diferença aqui, ó, do capital. E ela, para se organizar, tem que ser só SA. E para eu entrar na Caixa, nos Correios, na empresa pública, o que é que eu tenho que fazer também? Concurso público. E lá também. Abreviado aí é o quê? Personalidade jurídica privada. Bom, estão dando para entender? Está dando para entender o raciocínio? Aqui a personalidade também é privada. A personalidade jurídica é de direito privado. Aqui também pode fazer atividade econômica. O que é isso? O banco não gera lucro? Não ganha dinheiro fazendo empréstimo? Título de capitalização? Não tem aquilo, consórcio? Não tem? Faz atividade econômica. Bom, qual é a outra grande diferença aqui? Deixa eu ver. Se eu processar uma administração indireta, vou lá e processo uma empresa pública que é federal, qual é a justiça que vai julgar essa causa? Justiça Federal. Federal, né? Se for uma empresa pública estadual, quem é que vai julgar? Estado. E se for municipal, quem vai julgar? Municipal. Não existe poder judiciário municipal, né? É o Estado, né? E na mesma coisa, se a sociedade de economia mista é da União, se eu for processar ela, onde é que vai ser julgado? Na União. Nível federal, né? E se eu for numa sociedade de economia mista estadual, onde é que vai ser julgado? Aí vem a diferença. A empresa pública da União, ela é julgada, mas a sociedade de economia mista, mesmo sendo lá só quem vai julgar vai ser a Justiça Estadual. Aqui, ó. Vou botar o bebê aqui embaixo. Vai ser a Justiça, é a nata da nata, já é para o concurso mais difícil. Brasil, quem vai julgar é a Justiça Estadual, porque ela é uma sociedade de economia mista. Pode ver que ela vai ficando quanto mais para lá, mais próximo de algo privado ele está ficando. A diferença é que lá tem concurso público, o capital majoritário é do Estado. Para entrar, eu esqueci de botar concurso, faz concurso, Banco do Brasil. Isso aí é a nata da nata mesmo. É a nata da nata. Eu botei esse quadrinho aqui. Eu desafio você, bote lá.
Organização administrativa, administração direta e indireta. 50 mil videoaulas para explicar isso aqui. Eu estou fazendo só o que cai, tem 36 questões aí para a gente trabalhar e vocês vão ver que é molinho, é moleza, para distribuir as folhas. A gente vai olhar e ver, porra, é descentralização ou desconcentração? É outorga ou é por delegação? É autarquia ou é fundação? É empresa pública ou é sociedade? É um órgão ou é uma entidade? Caixa Econômica Federal. Vai ter o material para você que está assistindo aí, na plataforma tem mapa mental, apostila, resumo em áudio, resumo escrito e a aula que fica gravada. Aqui na sala é só rascunho, anata e pau nas questões, só para gabaritar. Quem tá de fora está perdendo. Estuda que a sua vida muda. Alguma dúvida até agora? Pode falar, Léo. Eu vi, por isso que eu falei com você. E tu, Daniel, tem alguma dúvida? Está compreendendo? Isso é que é a administração pública, formada pela direta e pela indireta. Na direta eu estou centralizada e concentrada. Para agilizar os trabalhos, eu crio meus órgãos pela desconcentração. Bom, nata da nata da nata, só o néctar, só o gotejamento da nata. Depois da nata fica mole, né? Resolver as questões, mas ainda tem aquela gotinha especial, que é aqui, o néctar. Olha o néctar. Na administração, tá rindo por quê, Marcos? Na administração indireta, olha o gotejamento. Da nata. Na administração indireta, ele sofreu um processo de desconcentração ou descentralização? Indireta. Descentralização, não foi? Criei minhas entidades. Não é aquela entidade espiritual. Criei minhas entidades. Bom, só que agora as minhas entidades, que tem lá, não sei o nome que se dá, tem lá, eu ia brincar aqui, mas não posso brincar não, porque está sendo gravado, né? Então, bom, tem lá o meu chefão que vai fazer tudo, a minha autarquia. Só que a minha autarquia inteira tem diversas coisas ali internas que ela tem que dividir. Então, a autarquia, por exemplo, cria o departamento pessoal, departamento de compras, departamento de relacionamento, de serviços, de propaganda, sei lá, vou criando vários departamentos. O que é que eu estou fazendo internamente aqui? Eu estou descentralizando ou eu estou desconcentrando? Não tem nada de centralizando e desconcentrando, mas você está desconcentrando. Eu estou desconcentrando do total. Viu que você, para a primeira aula, já está voando? Já provou do néctar? É exatamente essa a ideia. Eu posso estar dentro da administração direta e quando cai, derruba todo mundo. É a nata da nata. Eu estou na administração indireta e mesmo assim vai acontecer um processo de desconcentração. É quando a minha autarquia divide internamente essa organização, essa distribuição de tarefa. E aí, nas provas, vai dizer que isso é uma desconcentração, é uma desconcentração uma desconcentração descentralizada. Ocorre uma desconcentração descentralizada ou uma descentralização desconcentrada. Você vai ver que vai ter esse jogo de palavrinhas de desconcentração descentralizada,
descentralização desconcentrada. Vai aparecer isso, uma descentralização. Vou até botar na rima. Vamos botar na rima. Se internamente ele ocorre isso, você vai dizer que é uma descentralização desconcentrada. Vai ter esse jogo dessas palavras, vai ter o jogo dessas palavras. É um ente uma entidade da administração pública indireta que sofreu o processo de descentralização e ela mesma se desconcentrou. Foi? No longo das questões, a gente vai vendo se tem mais alguma coisa. Ficou alguma dúvida? Aqui eu tenho autotutela, lá eu só tenho uma tutela. Tutela, autotutela, eu lembro do princípio da sindicabilidade. E é isso. Que horas são? Vocês querem dar uma pausa para comer o bolinho? Vamos dar uma pausa, depois a gente vai resolver as questões. 36 questões aí. Tá aqui, ó. Vai dar pausa aí?